cada um tem a sua formação, a sua especialidade, a sua experiência, a sua vivência. Diz uma coisa, na tua experiência, onde é que está o Darth Vader dos lucros, o Coringa dos lucros, o esqueleto, para quem é da época do He-Man, né? O esqueleto dos lucros, onde é que está o vilão dos lucros? Me contem. Começa aí, Carlos, vamos lá. Pois é, então vamos abrir aqui, né? Abrir essa jornada aqui para a gente. Na verdade, estão em vários pontos da empresa. Eu identifico o principal ponto, né, são os controles. O pequeno empresário, né, o programa da Carmen, o próprio Daniel, ajudam assim, muitas pequenas empresas, pequenos empresários. Às vezes ele acha que ele não precisa ter um controle, ele não precisa ter ali um ERP, né, um sistema. Ele leva isso muito ali no manual, né? Eu tenho só um emissor de nota, tá legal, mas aquele emissor de nota, tá? Os RPs hoje eles são assim bastante complexos, mas eles não são tão caros. Né? Não, você tem para comércio, por exemplo, eu tenho um amigo meu, Wagner, da WL Solutions. O cara pega e para quem tem comércio varejo, sim, principalmente de moda, tal, né? Loja de roupa, tal, pô, por R$300, 250, você tem um negócio que emite nota, gera relatório, gera estoque. Você sabe onde está. Todos os controles. Chega a ser besta você não querer gastar, investir, né? Não é gastar, é investir para poder economizar em gestão. Exatamente. E um ponto que pega, né, quando o empresário tem esse RP, ele tem lá esse sistema, ele não parametriza ele para poder usar todas as ferramentas que ele tem, que o sistema oferece. Então, é necessário que perder-se um tempo ali né, na aquisição, mas, na verdade, é para ganhar muito mais tempo depois, na gestão do negócio. Que isso, sem dúvida, que vai trazer as informações, né, do famoso Peter Drucker, que quem tem informação vai conseguir gerenciar. Vai conseguir ter, né, vai conseguir ver onde é que está o tempo, onde é que está o lucro, onde é que pode estar o dinheiro, está no estoque, está no caixa, está no contas a receber, está no ativo imobilizado. Né? Então, acho que é por aí. Tá? Vamos começar, vamos ver quais os pontos de vista que a gente vai conseguir levantar aqui. Excelente, porque tem muito dono de empresa que ele fala, porque eu quero ter mais lucro. Mas ele nem sabe quanto ele tem, ele nem sabe qual é o custo da mercadoria, ele nem sabe quanto ele gasta com os seus empregados. Ele não tem ideia de onde é que vai o dinheiro dele e como é que ele está gastando, como é que ele está cobrando, como é que está entrando, se ele está tendo lucro, prejuízo, se está no regime tributário correto. Então, eu ia Faltam números. Às vezes a pessoa não sabe nem se ela tá. Você é contador, né? Então, contador. O Carlos tem informação em contabilidade aí, tal, experiência nisso. Quantos casos você já pegou do cara que estava jogando dinheiro fora, né? Pagando imposto errado. Por estar no regime a mais. Errado. Né? O cara... Poxa, às vezes o cara tá lá faturando 100 mil, 200 mil, trabalha com uma margem de 10%, 15%, 3%, 4% disso aí podia estar no bolso dele e o cara tá no regime tributário errado. Eu estive no regime tributário errado. Eu faturava 3,5 milhões por ano, estava lá no limite do Simples há muitos anos atrás e quanto mais eu faturasse, mais dinheiro eu perdia. Por quê? Porque eu estava justamente no regime tributário de lucro presumido. E eu deveria estar em lucro simples, real. No real. Eu não poderia ser simples. Mas eu tinha que estar no lucro real. Eu tinha que estar no regime tributário do lucro real, que é quando eu iria pagar uma alíquota somente em cima daquilo que de verdade era lucro na minha empresa, e não de uma presunção de que eu tinha 32% de lucro sobre a operação. Quem me dera eu tivesse 32% de lucro sobre a operação, eu ia estar muito bem, muito feliz. Esse era o valor que eu tinha que pagar de impostos, e quanto mais eu faturava, maior era o tamanho do buraco que eu me metia. Por isso que eu digo, o dono de empresa tem que sair desse operacional, tem que parar de ser refém da sua equipe, de ficar lá fazendo o trabalho, muitas vezes, da equipe e se dedicar realmente a conhecer a tua empresa, conhecer teu negócio, saber para onde que está indo. Quantos casos desses você já viu, Carlos? Olha, muitos. Poucos, tem quase muitos. nada, Não, né? Tem muitos, tá? Tanto as empresas, as pequenas empresas de simples, né? No simples você está na alíquota máxima e você já deveria estar, às vezes, direto até no lucro real. Nem passar por presumido. Por quê? Porque muito difícil real... gerenciar lucro real? É um pouquinho mais complicado porque a cultura do empresário e do empreendedor, tá?
limita ele a não organizar a empresa. E para o lucro real, a organização ela é muito mais, como é que fala assim? É muito mais refinada. Tá? A documentação tem que ser aquela documentação fidedigna, é compra com nota, é venda com nota, porque quanto mais documento você tiver para embasar, por exemplo, créditos de tributos, sem dúvida que isso vai trazer benefício para a empresa. Se você não conseguir justificar que você teve X despesas, você não consegue abater isso do lucro. Exatamente. Então, se você não tem como justificar a despesa, o lucro vai aparecer um lucro ali que você não tem, você vai pagar imposto em cima de um lucro que você não tem. É dinheiro que está saindo, é dinheiro que está indo embora, né? Ralo, né? Mesmo que seja conta-gotas, mas ele está saindo, ele está indo embora. Então tem que fechar essa torneirinha. Então essa ausência de controles aí, ela vai mostrar o vilão do lucro, né? Esse é o vilão do lucro, é a falta de controle, é você não ter os números para você tomar suas decisões. Tenha então os controles, tenha então números para você enxergar onde está indo o seu lucro. Pode estar indo em imposto, pode estar indo em fornecedor errado, um monte de coisa. Um monte de coisa, tá? Dinheiro até que não entra. A escolha errada, né? A escolha errada do regime tributário. Ou então, muitas vezes, o dono está até gastando mais do que entra, né? Tem essa também. Ou, às vezes, o filho do dono está gastando mais do que entra. Mas e para você, Daniel? Quem é o vilão do lucro? Eu acho que o vilão do lucro, muitas vezes, ele é desperdício que você faz na empresa. Ou economias burras. A gente tem muito tipo de economia burra que a gente faz que, poxa, às vezes você está despendendo uma hora de uma pessoa, eu já comentei isso no outro podcast que a gente gravou no outro dia, você tem uma compra de mercado que você precisa fazer, né? Compras gerais, né? Pano de limpeza, às vezes pano de chão, café, água, etc. Gente, quanto tempo você gasta para você ir até lá para comprar? Mas aqui comprar via internet às vezes não sai mercado hoje, tem uma taxa, eu gasto R$30, cara, a mais para poder fazer uma compra. E eu faço em 10 minutos o negócio. Não é nem eu, uma menina que trabalha lá no meu administrativo faz em 10 minutos. Eu precisava despender alguém para ir, gastar gasolina, ir, voltar, etc. E aí a gente pensa que é o seguinte, fazer economias corretas aumenta o seu lucro. Então a gente inverte o negócio do vilão. Pensa que você tem um produto que custa R$100 e ele tem um custo dele, né? Custo total, né? Custo de produção, ou custo de compra, custo de estoque, custo de operação. Ele é R$90, né? 90% dele. Poxa, eu quero ter uma maior margem disso. Se você conseguir fazer uma economia de 10% no seu operacional, às vezes alguma coisa, você dobrou o seu lucro. Porque imagina, você tinha 10% de lucro. Custava R$90 o negócio. Poxa, eu consegui fazer o custo sair de 90 para 80 por peça, por produto, por serviço. Você não teve um aumento de 10%, de 10 para 20. Você teve um aumento de R$10 para R$20. Você está dobrando o seu lucro nesse ponto. Então, economias inteligentes, que mantêm a qualidade, que você entrega o que você precisa, né? E, de verdade, que elas sejam inteligentes. Porque economizar com o papel toalha do secar a mão, economizar, eu não vou economizar, eu vou até lá ao mercado para fazer. Isso não é. Quanto vale a sua hora no escritório resolvendo algum problema ou desenvolvendo um negócio, uma técnica para você vender mais ou prospectando um novo cliente? O dono de empresa não tem essa ideia. Muitas vezes o dono de empresa, ele está lá fazendo um papel que se ele contrata uma estagiária, ela faz. Se ele contrata um caixa, ele faz. Às vezes, uma pessoa que ganha R$1.500, um salário mínimo, ou até menos, tratando-se às vezes até de um estágio, né? A pessoa consegue fazer aquilo que ele está fazendo, mas ele não tem noção do valor que custa a hora dele. Na hora de ele pegar o dinheiro da empresa, ele pega como dono. Mas, muitas vezes, ele está ali no operacional, achando que ele está economizando e ele está perdendo dinheiro. Muito top. E isso que você está trazendo para a gente, eu acho que é uma super reflexão. É difícil entender que, tô fazer uma compra lá no Uber, lá no Uber. Cara, custa R$30 a mais. Eu aposto que a hora de qualquer empresário custa mais do que R$30. Porque você demora, no mínimo, uma hora para você ter um mercado, fazer uma compra e voltar. No mínimo. No mínimo. Não é?
Dono de empresa, esse conteúdo faz sentido para você? Então faz o seguinte, já clica aqui, me acompanhe no meu canal, porque todos os dias aqui eu tenho conteúdo para você que é dono de empresa, para que você possa ter uma equipe com mais lucro e também ter mais liberdade. Chega de ser refém da tua equipe. Me acompanha e compartilha o conteúdo com outro dono de empresa.